Hoje nós vamos falar um pouco sobre a atuação do psicólogo junto ao Ministério Público. Esses aqui são os integrantes do nosso grupo. E a nossa ideia é passar sobre o histórico e as características do Ministério Público, falar sobre a atuação do psicólogo junto ao MP e trazer algumas críticas e conclusão. No início da história do Brasil, é importante dizer que já existiam algumas ordenações que realizavam um papel que hoje é entendido como sendo do Ministério Público de fiscalizar a lei, mas foi só em 1832, com a outorga do Código de Processo Criminal do Império, que se iniciou o processo de institucionalização do Ministério Público. Mais para frente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi que o Ministério Público definiu as funções institucionais, as garantias e as vedações dos seus membros. Além disso, o MP também adquiriu novas funções, destacando-se principalmente pela atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade brasileira, sendo eles, por exemplo, o meio ambiente, o patrimônio histórico, da pessoa portadora de deficiência, da criança, do adolescente e também das minorias sociais, por exemplo. Isso deu grande evidência à instituição, o que tornou ela como uma espécie de ouvidoria da sociedade brasileira, fazendo uma conexão entre a sua população e o poder público. Algumas das características principais do Ministério Público é justamente dele ser um órgão que possui autonomia funcional e, portanto, não faz parte de nenhum dos outros poderes políticos, executivo, legislativo ou judiciário. Somente assim, o Ministério Público consegue realizar sua função, que seria de fiscal da lei e também de fiscal das questões referentes à Constituição. Assim, ele trabalha na defesa dos direitos do cidadão e dos interesses da sociedade. O Ministério Público atua por meio das promotorias, que se utiliza dos seus promotores justamente para fazer essas execuções e defesas do direito dos cidadãos e também nos seus respectivos juizados no Tribunal do Júri. Bom, agora a gente vai falar sobre a possibilidade da atuação da psicologia no Ministério Público. E para falar sobre isso, a gente escolheu um artigo no qual a nossa professora faz parte, né? E que esse artigo ele tem o nome de O Lugar da Psicologia no Ministério Público, Limites e Possibilidades da Atuação. Dados interessantes que tem nesse documento é que o primeiro edital destinado à atuação da psicologia como analista no Ministério Público foi feito no ano de 2007 e que dados de 2022, que também constam nesse documento, falam que o Ministério Público conta com 19 analistas em psicologia, sendo que 14 desses estão em Belo Horizonte, né? E que a resolução que delimita a função da psicologia no espaço do Ministério Público é a função de número 39/2011, da Procuradoria-Geral de Justiça. Dentre todas as funções que a psicologia engloba dentro do Ministério Público, existe uma expressividade de tarefas na assistência à criança e ao adolescente. E que essa participação da psicologia ela é dada muitas vezes em 3 setores, que é o setor técnico de fiscalização e acompanhamento de medidas socioeducativas em meio aberto e políticas públicas correlatas, né? O segundo setor é o setor técnico de fiscalização e acompanhamento de medidas socioeducativas, mas já em meio fechado. O terceiro setor ele é o setor de fiscalização de entidades de abrigo e políticas públicas correlatas. Outra possibilidade de atuação da psicologia nesse espaço se dá na área de recursos humanos ou na área do departamento de perícia médica e de saúde operacional. Já falando em promotorias, as promotorias que a psicologia atua são as promotorias de saúde, educação, direito de crianças e adolescentes, como eu falei, direitos humanos, direito das pessoas com deficiência e direito do idoso. Também existe uma participação da psicologia na questão de capacitação e organização de cursos pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, que é o CEAF. Depois de ler a cartilha do Ministério Público e o artigo em questão que a gente citou, o grupo pensou, concluiu algumas coisas que eu vou falar para vocês. O Ministério Público, mesmo com a Constituição de 1988, ele ainda carrega um foco muito predominante no direito penal. E isso faz com que a psicologia seja limitada a sua atuação no espaço, né? Porque subordina a psicologia ao direito numa lógica de hierarquia de saber, trazendo a psicologia para um campo de ferramenta a ser usada pelo direito, não como uma profissão independente que tem suas delimitações próprias. Isso se dá muitas vezes no campo penal, na maioria das vezes, né, especialmente no campo penal, e que reduz muitas vezes a atuação de psicólogos à produção de documentos e laudos para contribuir com essa busca da verdade, que é muitas vezes realizada pela parte do direito.
Outras questões que envolvem também a questão da psicologia dentro do Ministério Público é a segmentação de funções que muitas vezes atrapalha o desenvolvimento desenvolvimento e realização, né, de metodologias atreladas à psicologia dentro do espaço e que muitas vezes isso é feito pela lógica com muitos estagiários, o que faz com que a percepção do profissional de psicologia não dê longevidade, né, possibilidade de longevidade do seu trabalho dentro do espaço. E também a gente refletiu que para mudar muitas vezes esse quadro, né, para melhorar essa atuação da psicologia no Ministério Público, precisa ocorrer um alinhamento do objetivo da psicologia com as pautas que fundamentam o compromisso social dessa profissão com aquilo que é exigido pelo Ministério Público, impactando diretamente na sociedade e na atuação dos dois campos. Beleza? Essas foram as críticas e conclusões que a gente fez. Aqui tem as referências que a gente usou. E é isso. Muito obrigado.